Olá, minha gente, estamos de volta com mais um vídeo da Palavra de Deus. E mais uma vez pedir para você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Quando você comenta, faz um comentário, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, é importante para a gente receber do Facebook ou do YouTube o compartilhamento desse vídeo. O algoritmo entende que é um assunto relevante, que as pessoas estão ali interagindo. Isso vai fazer com que os robôs, as máquinas virtuais aí das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, compartilhem esse vídeo. Nosso tema que a gente vai tratar com você agora: qual a sua motivação para pregar a palavra de Deus? Esse é um assunto que em uma outra oportunidade eu quero entrar mais a profundo ainda, mas hoje eu quero fazer aqui trazer um esboço sobre qual a sua motivação para pregar a palavra de Deus. Uma pequena introdução: a pregação do Evangelho deve ser feita por todo aquele que se entregou a Cristo Jesus. Afinal, como cristão, devemos anunciar as boas novas a todas as pessoas. A grande pergunta é: o que me motiva a pregar as boas novas de Jesus para aqueles que estão perdidos e longe do caminho? O que me motiva? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do versículo 15 ao 19, diz assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Hoje, se naquele tempo, há 2000 anos atrás, já existia isso, que muitos pregavam por inveja, rivalidade, imagina hoje. Mas a gente sabe que tem muita gente que prega de boa vontade. Estes que pregam de boa vontade o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, os que pregam por inveja e rivalidade, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, disse Paulo. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1, do 15 a 19. Trazendo um contexto sobre essa palavra, onde Paulo começa falando sobre algumas pessoas que pregavam Cristo por motivos egoístas e competitivos, provavelmente visando destacar-se ou criar problemas para Paulo enquanto ele estava preso. E Paulo reconhece que, apesar das intenções questionáveis de alguns, o Evangelho está sendo proclamado. E por isso ele se alegra. Por isso ele estava feliz. Então, a identidade desses alguns que pregavam Cristo por motivos impuros não pode ser estabelecida como certeza. Entretanto, não eram do partido judaizante, como Lightfoot e Moule sustentam, porque eles pregavam Cristo, não outro evangelho. A gente vê lá no livro de Gálatas 1:6 ou 9. Seria próprio de Paulo tolerar agora o que ele repudiara completamente antes? Não era também a minoria implícita em Filipenses 1:14, porque não eram de modo nenhum reticentes no que pregavam. Mais provavelmente, os
antagonistas era um grupo dentro da igreja que, invejando a influência de Paulo na prisão ou fora dela, incitados por um espírito de rixa, aumentaram sua atividade missionária no desejo de aumentar as contrariedades do apóstolo Cristo. A boa vontade dos outros refere-se aos motivos de sua pregação. Olha só, gente. A gente vê aqui antagonistas que era um grupo dentro da igreja que invejando a influência do apóstolo Paulo na prisão ou fora da prisão, incitado por um espírito de rixa, de contenda, de briga, partidarismo, aumentaram a sua atividade missionária no desejo de aumentar as contrariedades do apóstolo Cristo. Mas a boa vontade de outros refere-se aos motivos da sua pregação. Versículo 16, o texto recebido, seguido da documentação inferior, inverteu os versículos 16 e 17 para fugir à suposta irregularidade no trato com os dois grupos do versículo 15, em ordem oposta. Por amor, refere-se tanto à preocupação deles pelo progresso do evangelho, quanto ao seu apego pessoal à pessoa de Paulo. Quem mais? Estou incumbido aqui. É a figura de uma sentinela no seu posto, cumprindo a obrigação. No presente contexto, pode ter um significado mais metafórico, de estar destinado à defesa do evangelho. O versículo 17 fala sobre a pregação do segundo grupo, que partiu de um espírito de discórdia. Ritéia foi usado por Aristóteles para indicar uma busca egoísta de uma posição política por meios desonestos. Seu verdadeiro interesse era ganhar de Paulo e, no processo, aborrecê-lo na prisão. Como diz ali, tilipsis, tribulação, significa literalmente fricção. Despertar fricção, tribulação pelas cadeias, é um modo pitoresco de descrever a consternação de uma pessoa que não pode acertar uma situação por causa de alguma limitação que lhe foi imposta, que era a prisão. Mas qual foi a reação de Paulo no versículo 18? Quaisquer que fossem os motivos, se Cristo era pregado, ele se regozijava, ainda que o evangelho fosse usado como camuflagem para lucros pessoais. Ainda era o poder de Deus para a salvação. Micael subestima o apóstolo quando diz que o espírito de Paulo estava agitado quando escreveu, e que Filipenses 1,18 foi uma tentativa deliberada de controlar seu espírito. Sim, sempre me regozijarei, não pertence ao versículo 18 como expressão de uma forte determinação de não escorregar para a irritação diante da decepcionante conduta dos seus adversários, mas introduz os próximos motivos de regozijo dados no versículo 19 e 20. Enquanto o desejo pessoal do apóstolo era de partir para estar com Cristo, a necessidade da igreja o convencia de que ele cedo seria libertado da prisão e continuaria trabalhando para o progresso da igreja na fé. E Paulo, no versículo 19, cria que a presente oposição resultaria no bem, porque os cristãos estavam orando. Como resultado, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, não há um Espírito cristão, concederia um suprimento abundante daquilo que fosse necessário para a emergência existente. Sotéria seria melhor
ser tomada como libertação da prisão, embora muitos comentadores entendem num sentido mais amplo. Alguns julgam perceber uma citação de Jó 3,16, versão da Septuaginta, e interpretam a esperança de vindicação de Paulo como descansando sobre a consciência que tinha de sua integridade. Alguns pregam por alegria, outros pregam por inveja. E como verdadeiros cristãos nascidos de Deus, a nossa motivação deve ser boa, deve ser justa. O amor pelas vidas que serão alcançadas para o reino de Deus. Essa é uma aplicação para mim e para você. Como cristãos nascidos de Deus, a nossa motivação deve ser boa. O amor pelas vidas que serão alcançadas para o reino de Deus. Claro que nem sempre estaremos felizes ao realizar a vontade de Deus, mas o Espírito Santo nos dá uma força sobrenatural quando decidimos amar o nosso próximo e compartilhar com ele a palavra de Deus. Paulo tinha uma admirável atitude de abnegação. Ele sabia que alguns estavam pregando apenas para criar sua própria reputação, que tiravam proveito de sua prisão para tentar construir a própria imagem. A despeito dos motivos desses pregadores, Paulo se regozijava ao saber que suas mensagens estavam sendo divulgadas. Alguns cristãos servem a Deus por motivos, movidos por razões erradas. Embora Paulo não fosse complacente com esses motivos, essas razões erradas, nem Deus estivesse disposto a perdoar esses pecados voluntários, devemos nos alegrar se Deus usar a sua mensagem a despeito do propósito que os motiva. Essa não seria a última prisão de Paulo em Roma, mas ele não sabia disso. Enquanto esperava o julgamento, sabia que poderia ser liberto ou executado. Entretanto, confiava que Cristo o libertaria. A oração de Paulo era para que no momento do julgamento pudesse falar corajosamente a favor de Cristo, sem timidez ou vergonha. Quer morresse ou vivesse, o que desejava era exaltar a Jesus Cristo. Aleluia. O apóstolo foi liberto. Depois, 2 ou 3 anos mais tarde, preso novamente. Somente a fé em Cristo poderia ter sustentado Paulo em meio a tanta adversidade e tribulação. Para aqueles que não creem em Deus, só resta a vida nessa terra. Portanto, é natural que lutem pelos valores terrenos, dinheiro, popularidade, status, arrogância, orgulho, poder, prazeres, prestígio. E para Paulo, entretanto, viver significava desenvolver valores eternos e falar aos outros a respeito de Jesus Cristo, pois somente ele poderia fazer com que entendesse a vida sob uma perspectiva da eternidade. Todo o propósito de Paulo nesta vida era falar com coragem, corajosamente a respeito de Jesus e se tornar semelhante a Ele. Assim, Paulo
poderia dizer consistentemente que morrer era melhor do que viver, porque a morte o livraria dos problemas terrenos que ele estava enfrentando. Ele veria Cristo face a face. Se você não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Procure ter certeza de seu destino eterno. Só assim será livre para servir, dedicando a sua vida ao que realmente importa, sem medo da morte. Uma referência no Salmo 101, versículo 7, diz assim: quem pratica a fraude, quem pratica o engano, o roubo, a mentira, não habitará no meu santuário. Salmo 101, 7. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença, diz o Salmo 101, 7, quando Deus fala. Esse Salmo 101, 7 nos lembra da importância de sermos honestos e íntegros em nosso relacionamento com Deus. Isso inclui evitar o uso de engano, mentiras para obter vantagens pessoais na igreja, dentro da igreja ou fora da igreja. Da mesma forma, quem prega o evangelho deve ser íntegro, reto, justo, transmitindo a palavra de Deus com amor às vidas que serão transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor te dê sabedoria para você ser um pregador da palavra de Deus por motivos corretos, certos, justos. Seja por amor às pessoas, amor às vidas. Como verdadeiros cristãos nascidos de Deus, a nossa motivação deve ser boa, amor pelas vidas que serão alcançadas para o reino de Deus. É claro que nem sempre estaremos felizes em realizar a vontade de Deus, mas o Espírito Santo nos dá uma força sobrenatural quando decidimos amar o próximo e compartilhar com ele a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor seja derramado no coração dessa pessoa que prega a palavra de Deus e que ela pregue por motivos retos, corretos, íntegros, justos. Em nome de Jesus, tira toda inveja, tira, Deus, toda fraude, todos os motivos egoístas. Sim, Pai, todo espírito de rixa, tira, Deus, em nome de Jesus, e coloca dentro do coração dessa pessoa espírito de amor, de alegria, aleluia, para evangelizar, para pregar as boas novas, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Essa é minha oração, pela fé no nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus lhe abençoe. No nome do Senhor Jesus. Temos muitas outras pregações aqui no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. É só você aí pesquisar, rolar aí, entrar no nosso canal, ter muita bênção. Curta, comente, compartilhe e nos diga o que Deus falou com você nessa palavra aqui no nosso chat. Deus abençoe e até a próxima.